Bom dia, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesta manhã de hoje, eu quero render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Por mais um dia de vida, temos que agradecer a Ele, né, todos os dias. E eu quero deixar aqui uma palavra, aleluia. A palavra do Senhor Jesus, que nos fortalece. Glória a Deus, que nos traz vida, nos traz paz, vida com abundância, né? Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Eu gosto de batom. Aí eu uso. Aí eu vejo que tá muito. Aí eu vou tirando. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, eu quero agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade de estar na presença dEle. De estarmos aqui reunidos mais uma vez. É bom demais, né? Glorificar e exaltar o nome desse Deus, clamar por vidas, né, para que o Senhor restaure as vidas, para que o Senhor entre nos lares, no meio da família. E o nosso Deus, Ele é mestre, né, em fazer todas essas coisas, em nos restaurar, nos fortalecer. Às vezes a gente se encontra de cabisbaixo, meio que entristecido, mas Ele nos levanta. Ele nos dá um novo fôlego de vida, porque o Senhor, Ele ama nos ajudar. Ele nos amou de tal forma que entregou o seu único filho por amor de mim e você. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra aqui hoje. Uma palavra para falar comigo, para falar com o teu povo. E interessante que o Senhor me deu uma palavra. No livro de Daniel capítulo 6. Aleluia, que vai falar do amor de Daniel, né? O amor de Daniel incondicional, né? E a vida dele com Deus. Ele tinha um amor incondicional pela obra do Senhor. Tanto que isso chamou a atenção dos inimigos de Daniel. Mas Daniel tinha inimigo, como todos nós temos, né? E pessoas que queriam ver o Daniel mal. Queria ver, apesar de Daniel ter intercedido por eles ao rei, né? Porque, se você se lembra, o rei Nabucodonosor queria matar todos os sábios, né? Lá da época deles. Por quê? Porque não descobriram, não conseguiram decifrar o sonho que ele teve, né? O sonho que Deus deu para ele. E aí, ele quis matar todos eles. E Daniel falou, se Deus me mostrar, falar sobre o sonho, você poupa a vida deles? Olha, é assim que nós temos que ser, né? É difícil, mas é assim que nós temos que ser. Orar a Deus pelos nossos adversários. Para que Deus mostre para eles que nós não queremos o mal dele. Queremos a conversão deles, né? E que Deus faça segundo a vontade dele e o propósito dele. Mas nós temos que orar sim. Que Deus faça, né? Na vida dos nossos adversários. Porque muitas vezes é usado pelo inimigo, né? Não sabe nem que às vezes nem consegue entender por que essa empatia com a gente. Não sabe entender por que tem ódio, que tem raiva da gente. Porque nem eles mesmos entendem. Ela me dizer assim, não me fez nada. Por que eu tenho essa empatia? Por que eu não gosto da presença? É porque ele não conhece ainda o Deus que nós servimos. É por isso que eles têm essa empatia, né, por nós. E eles não conseguem enxergar o Deus que nós enxergamos, o Deus que nós vimos, que vivemos com Ele, que caminhamos com Ele. E por aí vai. Aí vem essa empatia por nós. Mas quando eles deixar o Espírito de Deus agir na vida deles, quando eles se dedicarem a Deus, como nós também, eles vão dizer assim, nossa, verdadeiramente eu não conhecia. Né? E é prazeroso conhecer o nosso Deus. Amém? Aleluia. E aqui no livro de Daniel, capítulo 6, começa dizendo assim, Daniel na cova dos leões. Quem não conhece essa história, né? Daniel na cova dos leões. Quantas vezes eu e você somos levados à cova dos leões? E ali nós ficamos meio que inquietos, olhando para um lado e para outro, e muitas vezes nós queremos sair da cova dos leões. E o Senhor nos posiciona, nos fortalece, nos direciona a ficar ali, para que a glória dele seja
manifestada sobre as nossas vidas, sobre a vida daquelas pessoas que estão ali, né? Tentando a todo custo nos parar, nos paralisar, nos confrontar. Veja o Deus que Ele é, através de mim e de você. Não é fácil estar na cova dos leões. Não é fácil, né? E esses leões aqui que falam na Bíblia não era qualquer leãozinho, não. Não era espiritual, não. A guerra de Daniel aqui não era só espiritual, era espiritual e física. Daniel lutava contra o mundo espiritual e contra sangue e carne. Né? Porque as pessoas aqui queriam ver a morte de Daniel, sim. A palavra do Senhor vai dizer que esses leões aqui, eles ficavam ali reservados, eles não comiam até que chegasse a esse ponto, né? Então esses leões, eles estavam famintos, não era um leão só. É tanto que a palavra diz o quê? Daniel na cova dos leões. Então eram vários leões, né? Não era só um. Aleluia. Vamos aqui para a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. Então aquele rei, ele achou, para ele seria bom que ele constituísse, né, esses reis ali, né, esses sobre o reino há 120 príncipes, presidentes, aliás, perdão. Era bom para o reino e para ele, né, que fosse constituído esses homens aí da lei, a qual Daniel estaria ali acima, né, deles, de todos eles. E aí é onde que os nossos adversários se levantam, né? É aí que começa a chamar a atenção do adversário, que é quando se fala em poder, posição. Aí eles começam a se levantar, achando que o poder e a posição deles vai levar eles a uma vida com Deus, a uma vida eterna. Não vai, né? E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desencontram para que o rei não sofresse dano. Dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então esses homens iam trabalhar dentro do palácio para que não houvesse danos nenhum, dentro e fora do palácio, ali nas províncias ali, né? Ali por todos aqueles lugares onde era o rei era soberano, era a autoridade máxima ali. Então esses homens e esses príncipes, o qual Daniel era um deles, foram levantados ali naquela época para que tomasse conta dos bens materiais, de tudo que pertencesse ao rei e ao reino, né? Então aí veio a inveja, né? Não é diferente hoje, né, aqui, trazendo para os dias de hoje, num emprego que você está, quando Deus te levanta de uma forma elevada, dentro de um cargo melhor, quando te tira de um cargo e põe em outro melhor, as pessoas começam a ficar com inveja, né? Por que eu estou aqui há tantos anos e essa pessoa chegou agora e já está num cargo melhor que o meu? Aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer tudo para te tirar daquele cargo, ou para impedir o seu mover ali, o seu crescimento, né? Você estabelecer aquilo que você foi chamado, o seu cargo. Dentro das igrejas também é assim, infelizmente. Em todos os lugares é assim. Então, e aí é isso que chamou a atenção daqueles homens. Por que esse Daniel, toda vez que tem algo aqui, ele é um dos melhores? Então não achava meio, né, de destruir Daniel. Porque não tinha como destruir uma pessoa boa, justa, que andava na presença de Deus na época, como nós temos que andar hoje. Se eu e você estamos num lugar a qual nós estamos sendo perseguidos, afrontados, o que é que nós temos que fazer? Se nós estávamos orando, vamos orar mais. Nós estávamos descendo oração, vamos descer mais. Porque Deus vai se revelar dentro daquela situação. Foi o que Deus fez com Daniel, faz comigo, faz contigo. Nos dias de hoje, Deus faz porque Ele é Deus. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas você assista até o final, que eu sei que Deus vai falar conosco, né? Aleluia. Então, o mesmo Daniel
se designou desse príncipe e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então aqui Daniel se destacou no meio deles todos. E o rei achou graça nele, né, viu? Olha, ele é inteligente. Ele é o único que está aqui, que tem a capacidade de sobressair a todos os outros. É claro que os outros vão ficar indignados com aquilo. Quando Deus te levanta, te capacita a fazer algo extraordinário, no meio de um povo que te acha inferior, que te acha menos, você acha que eles vão ficar felizes? Que eles vão se alegrar? Claro que não. Mas será que Deus não sabia que aquilo ali ia causar esse dano para Daniel? Com certeza. Mas Deus, na sabedoria excelente dele, na grandeza dele, Deus, ele causa situações para promover o povo dele e exaltar o nome dele cada vez mais. Porque foi para isso que ele nos criou. Para exaltação e louvor do nome dele. Para a glória do nome dele. Deus nos honra com certeza. Mas ele nos criou para isso. Para que o nome dele fosse glorificado sobre nós. Uma vez eu falei com uma irmã que Deus não precisava de nós para nada. E realmente ele não precisa mesmo, não. Ele é Deus. É um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo. Só que ele achou fosse bom que ele criasse o ser humano, né? O humano, para adorar ele. Em todas as coisas. E ele assim fez conosco, né? Então nós fomos feitos para adoração e louvor do nome do Senhor. Para que o nome do Senhor fosse e é glorificado sobre nós, entre nós, né? Assim, através da nossa vida, né? Então, por isso aqui, né, quando o rei viu e falou, vou constituir, colocar ele acima de todos, eles ficaram enfurecidos, né? Então, ele diz assim, então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasiões contra Daniel, a respeito do reino, mas não podia achar ocasiões ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vínculo nem culpa. Ou seja, eles começaram a observar e procurar algo em Daniel que pudesse condená-lo, para tirar ele daquele cargo, para que ele não ficasse ali, para que o rei falasse, não, eu me enganei, vou tirar ele desse cargo. Só que nele não achava culpa alguma, porque Daniel era um homem íntegro e reto, e amava a quem? A Deus. Então, quando nós amamos a Deus, estamos na obra do Senhor, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós conhecemos a palavra do Senhor e conhecemos o Senhor da palavra, tudo que nós fizermos é bom, é bem feito, é bem-vindo. Então, Daniel era um desses homens, né, de Deus, que estava nessa altura. E eles não conseguiam achar em Daniel mal nenhum, aleluia, nenhuma forma de prejudicar Daniel. Mas por incrível que pareça nessa história aqui, até o bem que você faz, até a bondade, aquilo que é bem aos olhos de todos, aos olhos de Deus, o homem intenta de toda forma naquela época, até nos dias de hoje, a traçar um plano maligno para nos destituir do nosso cargo, das nossas posições que Deus nos coloca, nos abater, não sabendo ele que ao ver dos olhos, ele pode até achar que conseguir, mas talvez ele está procurando a sua própria sentença. Aquele que tenta nos paralisar de todas as formas, que quando não acha um meio de nos envergonhar, de nos entristecer, de nos abater, começa a procurar, maquinar, até através da palavra do próprio Deus. E aí, o que é que acontece? Não sabe ele que Deus está no céu e que Deus é o autor e consumador de todas as coisas. Que o bem e o mal pertencem ao Senhor. Deus é o único que pode dominar todas as coisas. O único. E que pode destruir, fazer existir e atirar da existência todas as coisas, boas ou ruins.
É Ele que pode, Deus pode. E muitas vezes Deus permite acontecer essas coisas para que outros venham despertar. E é o que aconteceu aqui, né? Então, que eles não achavam meio, né, de tirar Daniel daquele cargo, né? De afastar Daniel daquele cargo, aquela autoridade que lhe foi dado, né? Porque nele não conseguia achar culpa nenhuma. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasiões alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, o que eu estava falando aqui, né? Como eles não acharam, por fim, algum dano para fazer com Daniel, naquilo que era anormal, que não era certo, imprudência, Daniel não havia imprudência nele, Daniel era um homem prudente, reto, justo. Então eles vão usar o quê? Aquilo que é certo dentro da vida de Daniel, a lei de Deus, o Deus dele, né? Só que é aí que eles, né, acabaram exaltando mais ainda o nome do Senhor, através de Daniel, e cavando a própria cova, como também é no dia de hoje, como eu já falei aqui. Se nós orarmos e clamarmos ao Senhor para que o Senhor venha lançar por terra os nossos adversários, né, tirar, né, aquele peso que nós não estamos mais suportando, dizer: Deus, olha essa situação, eu tenho feito tudo o possível para estar aqui, para fazer segundo a tua vontade, a tua palavra, mas eu não tenho mais força. Deus, ele vai entrar na tua causa, ele vai fazer, porque ele é Deus. Da mesma forma que ele entrou com justiça na vida de Daniel e tantos outros daquela época, os antepassados, ele também é o mesmo Deus. Só quem mudou foi nós, os homens e as mulheres. O povo de Deus foi quem mudaram. Mas o Deus é o mesmo. A fé de Daniel era uma fé inabalável. E nós precisamos, eu sempre costumo falar aqui, precisamos buscar uma fé semelhante a essa fé. A fé desse povo de Deus, desse povo escolhido, porque nessa época foram eles que foram escolhidos. E eu costumo dizer também, não haverá jamais fé tão grande igual a desse povo, dos escolhidos de Deus, do povo de Israel. E lá também, no meio desse povo, tinha muitos também, que eram os escolhidos de Deus, que também não tinham a mesma fé que eles, não tinham o mesmo poder de fé inabalável como eles. Então, nos dias de hoje, há um povo que tem uma fé maior que a minha, que a sua, tem, mas nenhum se compara com a fé desses homens e mulheres de Deus, que deixam relatado para nós histórias verdadeiras, para que eu e você viéssemos a aprender, a caminhar, a viver com Deus, né? Só que naquela época a maldade era muito maior do que a maldade de hoje. E Deus, ele é o mesmo Deus, ele faz por amor a mim, por amor a ti, aleluia. E aqui, né, então eles procuraram achar, né, fazer isso através de quê? Da oração. Ele sabia que Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. E começaram a observar, talvez tem pessoas te observando aquilo que você faz constantemente todos os dias e você não tem percebido. E é aí que entra Deus, né? É aí que Deus entra na causa como juiz reto, como advogado fiel, aleluia. Como aquele que não perde batalha, não perde guerra. Com aquele que entra para resolver. É aí que o Senhor entra. É aí que você vai começar a orar e dizer: Senhor, onde eu tenho errado? O que é que essas pessoas têm visto, que têm me perseguido tanto? Porque essas pessoas começaram a perseguir Daniel de tal forma que eles não encontravam meio de destruir Daniel. Mas houve um tempo que eles se reuniram e disseram: agora nós vamos ver na lei do Deus dele o que é que ele faz para a gente levantar uma outra lei para que ele não venha fazer. E assim ele ainda vai fazer, porque ele não consegue ficar sem esse Deus. Então ele vai fazer, e aí que nós vamos pegar ele. Então, meus amados irmãos, como todos nós conhecemos essa história muito bem, esses homens acharam em Daniel essa bênção, né? Todos os dias Daniel se prostrava, virado em posição ao lado que dava para Jerusalém, os montes de Jerusalém. E ali ele orava a Deus 3 vezes ao dia, sem cessar. Todas as horários, no mesmo horário, constantemente, aquele homem descia ali, com a janela aberta, virado para Jerusalém,
clamando ao Senhor por aquele povo. Que coisa linda, né? Quantas vezes eu e você, Deus nos posiciona, nos colocamos na brecha, na forma de orarmos por vidas, né? E nós começamos e não resistimos mais. Eu estou cansada porque eu não estou vendo nada acontecer. Quantos anos Daniel passou ali? Durante três vezes ao dia, orando. Talvez Daniel deu uma pausa nesse dia que ele foi jogado ali na cova dos leões. Mas com certeza quando Daniel foi tirado daquela cova, a primeira coisa que ele fez foi se levantar, sair daquele lugar, se recompor e ir lá para os pés do Senhor, continuar fazendo aquilo que foi o chamado dele, né? Até que chegou o dia que Deus restaurou aquela cidade, né? Que Deus levou de novo o povo ali para Jerusalém. E muitas vezes eu e você começamos a fazer um propósito, uma campanha de oração, e nós paramos porque nós não estamos vendo. Mas o mundo espiritual está em movimento. O mundo espiritual está em movimento e Deus está agindo em teu favor, em favor dos teus. Mas você quer ver, você quer logo ver, contemplar, você quer estar ali. E tudo tem um tempo. A Bíblia diz que tudo tem um tempo, né? Em cima da terra, embaixo do céu. Tem um tempo determinado por Deus, para que Deus faça na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. E aqui, amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens fazem um decreto e pedem ao rei para assinar. O rei achou bom, né? Ninguém pode fazer nada, glorificar. Porque naquela época os reis eram considerados como um Deus, né? Para eles. E eles vão e falam, talvez na euforia de estar sendo engrandecido ali, ele nem percebeu que Daniel orava a um Deus que estava acima dele, a um único Deus. E ali foi estabelecida essa lei. Quantas vezes é cometido leis injustas aqui na terra, nos dias de hoje, contra a minha vida e contra a tua vida. Amados irmãos, tem coisas que eu e você passamos, que nós falamos, mas meu Deus, até quando vai ser dessa forma? Né? E ali foi estabelecida essa lei para que ninguém adorasse outro Deus ou falasse coisa alguma durante 30 dias, se não fosse a esse rei, né? E ali Daniel, sabendo daquilo ali, Daniel não temeu. Daniel, ele foi lá e continuou. E foi pego como os adversários dele queriam. Quando o rei soube do que estava acontecendo, o rei, ele fez tudo para revogar aquela lei, enviou cartas e mais cartas, fez o que ele podia, mas nada ele podia fazer. Porque o único que faz por mim e por você não é o homem. Não é aquele homem que é determinado na terra, que se denomina maior do que o nosso Deus. Não, é Ele, é Deus que faz, porque Ele é fiel. Ainda que juízes da terra, ainda que homens da terra, o que for, se levantar contra você, há um Deus todo-poderoso. Há um Deus fiel, justo e verdadeiro que está vendo, passo a passo, o que você e eu temos passado. E Ele vai se levantar sim em nosso favor. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Então aqui a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que aqueles homens conseguiram jogar Daniel na cova dos leões. Talvez o adversário que tem te perseguido, tem te afrontado, até acha que conseguiram te jogar ali na lama, numa situação difícil. Mas Deus está dizendo esta manhã para mim e para você, eu sou Deus. Eu ainda sou Deus. Eu ainda sou Deus que resgato, que restauro, que transformo, que liberto, que salvo. Aleluia. E que põe na posição que eu quero. Glória a Deus. Essa palavra é para mim e para você. E Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã de hoje que Ele é Deus justo. E que da mesma forma que aqueles homens maquinaram contra Daniel, aqueles que têm maquinado contra a tua vida e contra a minha vida, Deus está aí para nos defender, para julgar a nossa causa. E Ele é um Deus fiel. Aqueles homens conseguiram, Daniel foi lançado assim na cova dos leões. Com certeza quando ele foi lançado ali, ficaram tudo rindo, feliz. Conseguimos, essa hora já está só. Nem os ossos dele tem mais, porque os leões já estão saindo tudo. Mas eles não sabiam verdadeiramente quem era o Deus de Daniel. Tem pessoas que não conhecem o teu Deus. Tem pessoas que não sabem verdadeiramente quem é que tu serve. E é necessário que você dobre o seu joelho e clame para que eles venham conhecer o teu Deus, o nosso Deus. É necessário que os nossos joelhos sejam restaurados por Deus, para que nós prostamos diante dele e diga, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder sobre a minha vida, para que eles venham conhecer o verdadeiro Deus, quem és tu, que tu és um Deus fiel.
E tu é um Deus que faz, que ainda que se levantam com palavras de maldição, palavras de afronta, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que derruba as palavras, o Senhor é Deus que nos fortalece e que nos dá vitória, amém? E aí o rei, Deus vai fazer algo para que o rei não consiga dormir. A palavra do Senhor é bem clara aqui quando ele diz que aquele rei não conseguiu dormir, não comeu, o rei ficou em jejum. Deus vai colocar os teus adversários em jejum. Pela tua vida, pela tua causa, para saber que Ele é Deus. O rei não estava contra Daniel, mas porque ele não se atentou, ele fez algo que poderia ter tirado a vida de Daniel, do inocente. Quantas vezes nós vemos pessoas sendo mortas, sendo presas injustamente, porque a lei tem sido justa, mas Deus, Ele é fiel. E esse rei ficou em jejum, não quis saber de regalia nenhum, ficou sem comer, sem dormir, porque Deus colocou ele para ficar ali atento. Porque antes ele não se atentou. Se seu inimigo não está se atentando para o Deus que tu serve, ele vai ter que ficar em jejum. E se atentar para ver o Deus que tu serve. Observar quem é ele. Não importa o que Deus vai fazer para que ele fique em jejum, mas Deus vai colocar o teu adversário em jejum. Para saber quem é ele na nossa vida. Quem é o Deus que nós servimos, amém? E no dia seguinte, quando o rei se levanta, amados, tem pessoas que é tão ruim, que ainda além de fazer o mal, programar o mal para você, ainda trava, para ver se você não consegue sair daquele lugar. Mas há um Deus que destrava qualquer trava de Satanás, qualquer obra maligna, qualquer bruxaria, no encantamento, não vale contra o povo de Deus. E ali colocou o anel, né, do rei, porque se fosse violar aquela lei ali, saberia tirar Daniel dali. Mas Deus não precisa violar lei nenhuma, porque Ele é a própria lei. Ele é a lei, a própria lei, e não a lei melhor e maior que a dele. Então Deus fez com que aqueles leões sossegassem, com que aqueles leões servissem de travesseiro para Daniel dormir e descansar. Porque Deus conhecia Daniel. E aqueles homens agora iriam conhecer Daniel e, acima de tudo, o Deus que Daniel servia. E a palavra do Senhor vai dizer que no dia seguinte, quando o rei se levantou, a primeira coisa que ele fez, correu. Olha, Deus exaltando mais uma vez o servo dele. Um grande, o que se achava maior, que na época era o maior na terra. Se levanta para ver um servo. É assim que Deus vai fazer com você e comigo. Vão se levantar em nosso favor. O que se acha maior do que tu, o que se acha maior do que eu, aonde nós trabalhamos, aonde nós andamos, aonde nós congregamos, vai se levantar, chegar diante de ti e dizer: serva de Deus Altíssimo, levanta e toma o teu lugar. Porque Deus, Ele faz assim. E foi assim com Daniel. Quando aquele rei se levantou, o que é que ele falou? Daniel, servo do Deus Altíssimo. Porque ele sabia quem era o Deus que Daniel servia. Pode, porventura, o teu Deus ter te salvado? E Daniel, que o rei viva para sempre. Então, na mesma hora, aqueles que abriram a cova para Daniel foram lançados na cova. E a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que eles nem chegaram ao chão. Porque ali mesmo, enquanto eles eram lançados, os leões se lançaram no alto e devoraram os adversários de Daniel. Então, é assim que Deus faz com os nossos adversários. Nos dias de hoje também, porque Ele é Deus, amém? Então pega essa palavra, medite nessa palavra. Não medite para fazer orações erradas, não. Dentro da palavra. Porque nós não somos feiticeiros nem macumbeiros para pegar a palavra de Deus e distorcer. Nós somos servos de Deus Altíssimo. E nós vamos orar para que Deus visite os corações dos nossos adversários. Para que eles não cheguem ao ponto de ser lançados na cova que eles abriram para nós. Para que antes que ele chegue ou que lance nós nessa cova, ele abra os olhos e diga: eu não quero mais fazer isso. Eu não tenho mais força para lidar com este homem, com esta mulher de Deus, porque são mais fortes do que eu. Porque quem está acima deles é mais forte do que qualquer coisa, de qualquer ser. Ele está acima de tudo. E é por isso que nós não conseguimos derrubar essa pessoa. Eles não vão conseguir te derrubar. Eles não vão conseguir me derrubar. Porque é um Deus Altíssimo que rege por nós, que está ali dia após dia junto conosco, amém?
Pai, nesta manhã de hoje, eu quero te agradecer pela tua palavra maravilhosa, uma palavra que falou o meu coração, que eu creio que vai falar o coração dos teus servos. Pai amado e querido, que o Senhor venha entrando dentro dos lares, Pai, quebrando todo o jugo desigual, Pai, dentro das empresas, quebra os jugos desigual, meu Deus, quebra, Senhor, aleluia, a petulância dos que se acham melhores, Pai amado e querido. Punha, Senhor, tudo no lugar, Pai, segundo o teu propósito e a tua vontade. Meu Deus, envergonhe os nossos adversários que têm tentado nos derrubar, têm tentado nos aprisionar com palavras, Pai amado e querido. Meu Deus, com atitude, com ações, Pai, quebra as forças dos malignos, Senhor. Restaura, Senhor, aleluia, a força dos teus servos, Pai, para que nós possamos orar como convém o Senhor e não como nos convém. Pai, vai entrando naquele hospital ali, Pai, aleluia. Em Anápolis, meu Deus, visitando minha tia Ninha, restaurando as forças dela, Pai, o coração dela. Os médicos dizem que está ali fraquinho, Senhor, mas o Senhor é Deus que pode restaurar, pode fazer com que aquele coração volte a funcionar normalmente, Pai, e que possa jogar o sangue, Pai, nas veias necessárias, Pai, aleluia. Mas se for necessário ela passar pela cirurgia, como foi assim também com minha mãe, Senhor, vai dando força, vai dando ânimo, Pai amado e querido. Restaura, abre os olhos dos filhos dela, os nossos olhos dos entes queridos que amamos ela, Senhor. Pai, também minha tia Silu, que está ali, Pai, enferma, que o Senhor vai visitando ela, visita o filho da irmã Lu, visita minha mãe, meu pai, os nossos familiares, vidas aqui, Senhor, que precisa de uma resposta tua, Senhor. Entra dentro dos lares, meu Deus, eu quero colocar esse prédio aqui onde eu moro nas tuas mãos, começa a visitar cada apartamento, cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me levar para um lugar onde eu possa clamar o teu nome, exaltar e glorificar a ti, Pai, em nome de Jesus, sem impedimento, sem barreiras, em nome de Jesus, começa a fazer um mover, Pai, espiritual, para que o teu nome seja exaltado e glorificado através da minha vida. Meu Deus, que haja testemunho, Pai, que haja testemunho. Restaura-me, Senhor, restaura para a glória do teu nome, Pai, que eu volte a clamar, a orar mais e mais a cada dia, Pai, e que nada nessa terra venha me parar ou me paralisar, Senhor, e que toda obra contra a minha vida e contra o meu ministério, o Senhor, Pai, venha tomar para si. Tome para si, porque o Senhor pode, Pai. O Senhor pode guerrear e pelejar. Eu não posso, mas o Senhor pode. E contigo eu posso todas as coisas, porque sou mais que vencedor. Em nome de Jesus, isso serve para mim e para você. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. E aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, creia, espere. Espere nele, com a certeza de que você é mais que vencedor. Amém? Fique na paz e que o Espírito Santo de Deus seja sempre contigo. Não deixe de orar. Não deixe de clamar. Medite na palavra do Senhor. Dia após dias. Não desista do teu chamado. Não desista. Muitas vezes as palavras, as situações tentam me parar. Mas Deus, Ele é fiel. Eu quero colocar também a vida da Pâmela nas mãos do Senhor. E todos os jovens, meus netos, minha família, tem muitas crianças. Todas as crianças do Brasil e do mundo. Todos os jovens, adolescentes, os meus filhos, eu quero colocar nas mãos do Senhor. Guarde, Senhor. Guarde para a honra e glória do teu nome. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Um abraço para a tia Ana, meu cunhado João Patias e todos os meus cunhados. Que Deus venha curar, né, cada dia mais. Diabetes, meu cunhado Evandro, minha irmã Maria Olívia do Joelho. Todos. E que Deus faça uma coisa extraordinária ali, naquela administração do Riacho Fundo, que toda barreira, todo impedimento venha cair por terra, que nós venhamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. E que Deus venha restaurar. E que fique conosco à frente da obra, quem for da vontade do Senhor. Que o Senhor comece a fazer um mover e trazer pessoas que verdadeiramente queiram estar à frente da obra, esteja disposto a ir nos lares, a entrar nos lares e a clamar ao Senhor. Que não ponha dificuldade. E que as dificuldades que vier o Senhor venha lançando por terra. Porque eu e você fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Amém? Fiquem na paz.